Bom dia, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rogério Silva, do canal Amor pela Matemática, né? Eu moro aqui na cidade de Arroio do Meio, próximo à cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Sou professor de matemática em algumas escolas aqui da região, tá bom? E hoje nós estamos fazendo um vídeo sobre o círculo trigonométrico, né? Ou ciclo trigonométrico, né? Ou a circunferência trigonométrica, tanto faz, tá bom? Tá bom? Então nós vamos falar sobre este assunto. Muito bem. Então veja só, antes de começar, eu só gostaria que você, tá? Depois que assistir o vídeo, que vai lhe interessar, você dê o seu likezinho, né? Faça seus comentários e compartilhe o vídeo para mais alunos, pessoas que querem este conteúdo, porque é um resumo muito importante, que às vezes o conteúdo do livro sobre esse assunto leva às vezes até um capítulo todo, e eu vou aqui em alguns minutos explicar essa questão trigonométrica no ciclo trigonométrico, tá bom? Que é a questão do seno, cosseno e tangente. Então dê seu like, faça seus comentários e compartilhe o vídeo, tá? Então vamos aí para o assunto do vídeo, tá? Muito bem. Então aqui temos o ciclo trigonométrico, ou a circunferência trigonométrica, tá? Nós sabemos que nós precisamos muito, né, na trigonometria, usar os valores de seno, cosseno e tangente de alguns ângulos, né? Nos 3 quadrantes, aliás, nos 4 quadrantes, porque nós temos o primeiro quadrante aqui no círculo trigonométrico, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, os ângulos eles se movimentam assim, no sentido anti-horário, né? Esse sentido ele é positivo. Tem um sentido horário e ele é negativo, tá? Ele é formado assim, tá bom? Então aqui a gente começa com o ângulo zero, faz a volta completa e chega em 360, tá? Então nós vamos dar aqui uma noção, né, bem importante sobre como você encontrar os valores de seno, cosseno e tangente de todos esses ângulos que você está vendo aqui no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá bom? Então para que você realmente tenha um conhecimento quais são os valores de seno e cosseno, hoje eu vou falar só seno e cosseno desses ângulos, tá bom? Muito bem, você tem que entender inicialmente os valores, né, dos ângulos notáveis, os valores de seno, cosseno dos ângulos notáveis. Porque quando você está no 9º ano, no 1º ano, os professores sempre ele tentam fazer com que você memorize esses 3 primeiros ângulos do primeiro quadrante, que são chamados ângulos notáveis. Porque se você memorizar seno e cosseno desses ângulos, você vai saber seno e cosseno dos ângulos simétricos a eles, do segundo, do terceiro e do quarto. Porque às vezes você está calculando, né, um lado de um triângulo através de uma lei do seno ou a lei do cosseno, e aparece um ângulo que você não está muito habituado em vê-lo em questões de matemática em triângulos, né? Que é um ângulo de 120 graus, 135, e aí vai. Tá bom? Então, para que você realmente tenha uma noção, saiba o que fazer na hora, é você entender essa aula aqui, tá bom? Então, vamos aí. Então, no primeiro quadrante, nós temos os principais ângulos, que chama-se ângulos notáveis, que é o ângulo 30, uma abertura de 30 graus, 45 e 60. Então, sabemos que aqui é 90, né? Ok? Mas o que vai me interessar é eu memorizar seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60. São os ângulos notáveis, beleza? Então, eu já vou falar aqui que esses valores se encontram em uma tabela, né, já calculada nos livros do primeiro ano. Nos livros de primeiro ano, você tem uma tabela que ele mostra seno e cosseno e tangente dos ângulos 1 a 89 graus. Por que ele só dá esses ângulos? Porque se você souber, né, você vai saber também que eles são simétricos, tá? Principalmente desses que eu estou falando, tá bom? Então, veja aqui, eu já vou dar aqui os valores do seno e cosseno e tangente desses ângulos notáveis do primeiro quadrante. Então, isso aqui eu acredito que a maioria de vocês já sabe, é só para relembrar, porque às vezes esquece, né? Seno de 30, né? O seno de 30 é 0,5, certo? O cosseno de 30, 0,86. O seno de 45, 0,7. O cosseno de 45, 0,7 também. O seno de 60 é o contrário, né? Do de
30, né? Ó, o seno é 0,86 e o cosseno 0,5. Você vê que eles estão invertidos, né? Um é inverso do outro. Por quê? Por causa disso aqui que eu vou explicar. Veja só, aqui no círculo trigonométrico nós temos o eixo Y e o eixo X, tá? Então, este eixo Y é onde a gente calcula os valores de seno de todos os ângulos. E o eixo X é o eixo que a gente calcula os valores de cosseno de todos os ângulos. Então, vamos aqui entender isso aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui, como ele não está muito bem perfeito, esse ciclo, por favor, né, não questione isso, mas é que é só simbólico, tá bom? Então, veja só, se eu for projetar, então, para fazer uma projeção aqui para esse lado aqui, ó, vamos supor que aqui esteja bem no meio. De fato estaria, né? Se aqui estivesse bem desenhado, se eu projetar esse ponto para esse lado aqui do eixo dos Y, eu vou estar bem no meio. E outra coisa importante, gente, o raio de uma circunferência trigonométrica é 1, é o valor máximo do raio. Então aqui você está vendo que todos esses segmentos de reto que vai dar origem, a origem é 0, né? Até aqui, até um ponto na própria circunferência, equivale 1, o raio, certo? Então todos aqui são raio, e todos aqui são 1. Daqui para cá é 1, 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 daqui para cá é 1. O raio é 1. Baseado nessas informações, por isso que o seno de 30, que a gente calcula no eixo dos Y, é 0,5. E você vai entender bem isso. Por quê? Porque se daqui que é 0, a origem, para cá é 1, positivo, então o seno é a metade de 1, porque eu calculo o seno nessa altura aqui, ó. Por isso que é 0,5. Não é legal isso aí? Mesma coisa se eu projetar esse ponto para esse eixo. Ó, você vê aí que eu formei um triângulo reto, né? Aqui tem 90 graus, tá? Então, essa projeção vai dar esse ponto aqui. Então, esse ponto, ó, essa distância de 0 até aqui, dá 0,86 aproximadamente, porque é um número irracional, ele vai ter outros valores, mas a gente só usa 0,86, tá? Que aqui é raiz quadrada de 3 sobre, ó, raiz quadrada de 3 sobre 2 aqui. E a gente sabe que é um número irracional, tá? Mas a gente usa só 0,86. Então, essa distância daqui para cá é o valor do cosseno de 30. E é assim que a gente consegue os valores de seno e cosseno de qualquer ângulo. É fazendo essa projeção do ponto da abertura do ângulo para o eixo Y para calcular o seno e para o eixo X para calcular o cosseno. Então, da mesma maneira, né, você vai calcular aqui, por exemplo, os outros ângulos. Se você for calcular aqui, por que o ângulo 45, o seno é 0,7? Que é menos de 1, né? Quase 1. Então, de 0, que é a origem, até aqui é 1. E como ele está acima do seno, é uma abertura maior, né? Ó, ele está acima do ângulo de 30 graus, logicamente o seno dele está acima de 0,5, 0,7. Por isso que é 0,7. Só que se você projetar aqui para calcular o cosseno, 0,7 também. Por quê? Porque essa distância daqui para cá é 0,7, ou raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, se você se questionar por que são os mesmos valores, olha só, aqui no desenho, ó, se você for fazer aqui, ó, se você for ligar aqui esses pontos, o que você percebeu? Que formou um quadrado. Se ele tivesse bem desenhado, com certeza que formava um quadrado perfeito. Então você sabe que a medida dos lados de um quadrado, todos os lados são iguais. Então se esse lado daqui é 0,7, esse lado daqui também é 0,7. Entendeu? Então é por isso que o seno e cosseno de 45 têm os mesmos valores. E assim por diante, se for projetar nesse eixo Y o ângulo de 60, que tem essa abertura aqui, eu vou encontrar esse valor 0,86, que é o inverso, né? O seno dele aqui é o inverso do cosseno de 30, né? Tá bom? Então, se eu for projetar aqui também, ó, ele está na metade, de 0 a 1, aqui é 0,5. Por isso que é. Bom, sabendo disso aí, só para você ter uma noção de onde vem o seno e cosseno de cada ângulo,
Então, você memorizando o seno e cosseno desses três ângulos notáveis, você vai conseguir saber os outros ângulos no segundo, terceiro e quarto quadrante. Que no segundo quadrante a gente tem um 120, que é simétrico, ó, simétrico a 60. Então, o ângulo 120 tem o mesmo valor do seno de 60. Também positivo, é 0,86. Mas já o cosseno, se você projetar aqui, é 0,5. Só que a gente sabe que para esse lado aqui os valores são positivos, né? Para esse lado os valores são negativos. Então, a única diferença vai ser o sinal, viu, gente? Que você tem que observar. Porque esses ângulos 30, 45 e 60 tem simétrico. O que é simétrico são iguais do primeiro quadrante, do segundo e do terceiro. Então, se o seno de 60 é igual ao seno de 120, está aqui, a mesma altura, né? Que é 0,86. E o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, só que o cosseno de 60 é 0,5 positivo. E o cosseno de 120 também é 0,6, só que negativo, porque aqui temos valores positivos, negativos, né? Então, e assim sucessivamente com o entendimento dos outros ângulos. Se você quiser projetar aqui, então, o simétrico a 45, eu tenho o 135. E o valor do seno dele é igual ao seno de 45, que é 0,7. O cosseno também é 0,7, só que ele é negativo, porque está projetado, né, em cima do eixo X desse lado, e o lado aqui é negativo. E assim você vai fazendo. Ó, o de 30, se eu projetar o de 30, o simétrico dele é o 150, está na mesma altura, ó, na mesma abertura. Ó, entendeu? Então o seno de 150 é igual ao seno de 30, que é 0,5. E o cosseno é 0,86, só que ele é o quê? Negativo. Por quê? Porque os valores de zero para esse lado são negativos. Então você está observando aí que os ângulos simétricos dos quadrantes, principalmente desse que eu estou falando, que é o segundo, os valores de seno e cosseno são iguais. A única diferença que você vai ter que observar é o sinal. Ele vai ser positivo ou negativo, dependendo do lado que ele vai ser projetado, tá bom? Então, mesma coisa aqui no terceiro quadrante, ó. O próprio 30, o simétrico dele, ó, tem a mesma abertura. De 30 é 210. Se você projetar isso aqui até aqui, também vai estar 0,5. Só que daqui para baixo é negativo. Tá? Se você for projetar o cosseno de 210, é igual ao cosseno de 30, que é 0,86, só que ele é negativo. Então, nesse caso, no terceiro quadrante, todos os ângulos simétricos a esse do primeiro quadrante aqui, que é 210, 225, 240, tem os mesmos valores de seno e cosseno e tangente, mas a gente não está aqui falando sobre tangente, só seno e cosseno. Então, eles são aqui iguais, só que todos eles aqui são negativos, tanto o seno como o cosseno. Por quê? Porque se eu projetar o ângulo de 210 para cá, eu vou ter 0,5, que é igual ao de 30, só que é negativo, porque para baixo, de 0 para cá, é negativo. E de 0 para esse lado, também é negativo. Tá, não? Então, o terceiro quadrante, todos os senos, né, dos ângulos simétricos do primeiro grau, ou do primeiro quadrante, são iguais, só que os valores, que os sinais, é negativo. Já no quarto quadrante, o último, se eu for aqui, esse aqui é simétrico de 60. Ó. Se eu for projetar aqui, o seno é 0,86, só que ele é negativo. E o cosseno, ó, o cosseno estaria, se ele tivesse bem projetado, porque ele não está, seria aqui no meio. Seria 0,5 o cosseno de 300, só que ele seria positivo. Então, no quarto quadrante, o seno desses ângulos 30, 300, 315 e 330 são simétricas do primeiro quadrante também. Só que aqui você pode observar, se eu projetar, né, para esse eixo, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter o cosseno, e os cossenos aqui é positivo. Se eu projetar para cá, eu vou ter o quê? Eu vou ter os senos, e os senos aqui é negativo. Então é isso que você tem que atentar quando for analisar, né, o sinal desses ângulos que são simétricos aos ângulos do primeiro quadrante, 30, 45 e 60. Eles têm os mesmos valores de seno, cosseno e tangente. Mas a gente está falando só sobre seno e cosseno. A única diferença vai ser o sinal que você tem que atentar. Porque do zero para a direita, nós temos valores positivos. Do zero para
subindo, eu tenho valores positivos. Do zero para esse lado, para a esquerda, eu tenho valores, né, valores negativos. Do zero para baixo, eu tenho valores negativos. Então, é só isso que você tem que observar. Feito isso, gente, você tem condições de saber os valores seno e cosseno e tangente dos ângulos simétricos dos quadrantes segundo, terceiro e quarto, que são todos simétricos ao do primeiro quadrante, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Eu sei que é uma aula meio assim, às vezes fica meio confusa, mas aqui é só uma noção básica. Se você ainda não entendeu, você dá uma pausa no vídeo, reveja novamente, ou então faça um comentário, ou faça um contato comigo, tá? Perguntando mais informações, mais detalhes, que eu darei uma resposta no seu comentário sobre o entendimento desse raciocínio. Espero ter ajudado em alguma coisa, tá? Faça seus comentários, divulgue esse vídeo aí, propague ele, compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, e até o próximo vídeo das minhas aulas aqui no meu canal, que se chama Amor pela Matemática, com o professor Rogério Silva. Tá bom? Muito obrigado e fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.